Então, antes de encerrar, eu gostaria também de manifestar, para deixar registrado o meu posicionamento a respeito dessa situação. Como é de conhecimento de todos, na condição de presidente desta casa, o meu voto é exposto somente em caso de empate, seja em projeto de lei, requerimento ou em recebimento de denúncia, como é o caso de hoje. Mas isso nunca significou e nem vai significar omissão. Eu estou aqui representando o voto das pessoas que confiaram em mim e por isso não vou esconder o meu posicionamento. Mas para isso volto lá atrás, assim como o vereador Adriano mencionou, na primeira denúncia recebida por esta casa, no ano passado, em face do vereador Cássio, e lembrar alguns pontos para todo mundo. Embora eu não tenha proferido o meu voto naquela votação, deixei claro a ele em nossas conversas que o meu voto, caso fosse necessário, votaria contrário. Na última semana, na denúncia em face do vereador Henrique e da vereadora Silene, fiz o mesmo. Conversei com eles, fui transparente, entendi a situação que envolvia todo aquele pedido de cassação, inclusive me manifestei em nota em favor do vereador Henrique e também disse que caso o meu voto fosse necessário, também votaria não. Portanto, já deixo registrado aqui que coerência não começa hoje nesta votação. Coerência se constrói com o passar do tempo e nas situações semelhantes que aconteceram anteriormente. E o que estamos vendo nesta casa hoje, principalmente nas últimas semanas, é um cenário que precisa ser dito com todas as letras. Nenhuma dessas denúncias surgiram isoladamente. Elas são consequências diretas de um fato inicial. O requerimento apresentado de forma legal, ressalto, de forma legal, pelo vereador Henrique sobre o suposto caso de assédio. Depois disso, virou um efeito dominó. Como muitos dizem, virou politicagem. E eu afirmo com tranquilidade, em nada disso a população de Duartino está sendo beneficiada. Ao longo do meu mandato, já fiz várias críticas à prefeitura quando necessária, críticas institucionais, nunca como ataque, sempre com dever institucional. E mesmo assim, o respeito sempre prevaleceu. E por isso faço questão de registrar. A prefeita Suzy, mesmo diante das críticas, inclusive críticas feitas por mim, críticas institucionais, ela, e reforço ela, nunca agiu com perseguição, nunca agiu com raiva e nunca agiu de forma parcial. Pelo contrário, a prefeita Suzy sempre foi a mais coerente e sempre pensou no que determinado ato dela pudesse ocasionar no próximo. O cuidado e empatia que ela tem pelos outros é algo indescritível e é isso que eu mais admiro na pessoa dela. E digo mais, se tivéssemos mais agentes políticos com essa postura, o país seria outro. Mas agora também sejamos justos. Se há desentendimentos com membros de sua equipe, isso não pode e nem deve ser transferido para a figura da prefeita eleita democraticamente por nossa população com mais de 3.000 votos. Para não falarem de imparcialidade da minha parte, eu mesmo tenho minhas divergências com o chefe de gabinete da prefeita, principalmente na forma como ele se posiciona em seu jornal, sendo chefe de gabinete. Já deixei claro que isso precisa ser separado de forma mais coerente, porque ainda que ele se manifeste como jornalista em seu jornal, ele é, antes de tudo, o chefe de gabinete da prefeita. Então, mais do que legítimo pensarmos, enquanto vereadores, que a sua opinião no jornal deixa de ser uma crítica jornalística e passa a ser uma crítica institucional. Agora, uma coisa precisa ser separado com responsabilidade. Eu não vou deixar a minha divergência com o chefe de gabinete se tornar um pedido de cassação da própria prefeita. Ainda mais num ano histórico, como o vereador Adriano mencionou, um ano de centenário para a nossa cidade. Pergunto a todos vocês, que marca queremos deixar no ano centenário? Uma Câmara que passou o ano inteiro discutindo cassações, porque se a gente aceitar essa denúncia, teremos pelo menos mais 3 meses de discussões. Ou uma Câmara que trabalhou, fiscalizou e entregou o resultado para a população. No mais, a pergunta que ninguém respondeu até agora é simples. O que a população de Duartina ganha com essa cassação? Ou melhor, o que um suposto slogan ou a contratação de um jornalista impacta na vida real das pessoas? Até parece que a nossa cidade não tem problemas reais a serem solucionados. Até parece que a Sabesp na nossa cidade presta um serviço digno aos moradores. Até parece que as nossas ruas estão em perfeitas condições. Até parece que o nosso maquinário está em perfeitas condições. É nisso que a nossa casa deveria gastar a energia. É nisso que nós, como vereadores, deveríamos gastar a nossa energia. Estamos há quase 2 meses discutindo situações onde a população é a última a ser beneficiada. E está mais do que claro que a população está cansada de briga política, cansada de disputas que para elas não resolvem em nada.
Antes era somente em ano eleitoral, mas agora parece que é todo dia. E vamos além. Por que essas denúncias surgem somente agora? Por que não surgiram antes? Por que só depois do primeiro episódio? Ou por que só depois de 15 meses? Não foram esses os questionamentos que fizemos na última sessão? Questionamentos que ratifiquei e também concordei na época. Se um caso se falou em perseguição, vamos usar o mesmo critério ou agora vamos mudar conforme conveniência? O slogan já vinha sendo utilizado desde o ano passado. A contratação do profissional também. Então, por que essa denúncia só apareceu agora? Coincidência ou, mais uma vez, estamos diante de um movimento com motivação pessoal? E o meu posicionamento continua o mesmo e não mudo. Ficou fácil enxergar que a denúncia em face dos vereadores Henrique e Silene só surgiu após o requerimento legal do vereador Henrique. Eu estive ao lado dos vereadores nessa situação porque, para mim, era nítida que a denúncia foi uma consequência de um requerimento legal da parte dele. E agora, por mais que as partes sejam diferentes, o contexto é o mesmo. E não adianta a gente negar. Não dá para mudar o critério conforme o alvo. Se ontem era perseguição, hoje também vai ser. Por isso afirmo que hoje esta casa tem a oportunidade de provar uma coisa, que aqui existe coerência e que aqui existe imparcialidade. A situação é a mesma. Se falamos em motivação e pessoal dos vereadores, e para mim em todos os casos foram, como não falar agora nessa situação em face da prefeita? Vamos também falar sobre o mérito da denúncia, então, embora não seja necessário nesse momento. A prefeita ontem mostrou que o slogan é distinto e a contratação do profissional Jader seguiu os trâmites legais. E eu vou além. Quem conhece o Jader sabe de sua conduta. Portanto, eu já adianto, aceitar essa denúncia nesses termos é indiretamente entender e dizer que o próprio Jader se prestaria a realizar algo irregular. E nisso eu tenho certeza que o Jader não fez, como muitos acreditam nessa casa aqui também. No mais, essa denúncia não foi apresentada por nenhum vereador desta casa. Foi apresentada por uma pessoa, por um popular, um munícipe da nossa cidade, de forma legal. Adianto, de forma legal. Mas e se estivéssemos diante de algo realmente grave, tenho absoluta certeza que qualquer vereador já teria assumido essa responsabilidade, porque sei que todos aqui possuem competência e qualidade para isso. Que vereador, seja de oposição ou situação, não gostaria de ser o responsável por mostrar e investigar um ato grave de um prefeito e realizar a sua cassação? Palmas e mérito para todo esse vereador. Ainda, se houvesse uma irregularidade concreta, o caminho eficaz seria outro, encaminhamento para análise do Ministério Público ou para o Tribunal de Contas. Não querendo me estender, mas eu deixo registrado aqui a minha confiança na prefeita Suzy, especialmente nos atos que lhe são particulares. Isso não significa concordar com tudo. E embora eu também não concorde com algumas atitudes da equipe da prefeita, hoje nós estamos aqui julgando uma denúncia de atos da prefeita, não da sua equipe. E aqui não há qualquer indício de desvio de recurso público ou algo que justificasse o tempo e a energia que esta casa está gastando. Portanto, mesmo que meu voto não seja proclamado hoje, quero deixar registrado o meu posicionamento contrário a esta denúncia. E mais, já adianto, contrário a toda e qualquer denúncia com viés pessoal, seja contra qualquer vereador desta casa, assim como fui contrário contra as denúncias dos vereadores Cássio, Silene e Henrique. Embora eu não tenha votado, fui contra todas as denúncias e hoje continuo sendo contra a denúncia em face da prefeita. Podem questionar minhas posições, podem discordar de mim, mas jamais irão questionar a minha coerência e a minha imparcialidade. Não mudo meu posicionamento conforme o alvo, muito menos conforme a pressão, porque jamais vou fazer política com medo. Não me interessa se o meu mandato dure apenas uma legislatura, mas jamais irei fazer política com medo. O mesmo alvo, as mesmas medidas. Não existem dois pesos e duas medidas. Quando necessário, estive ao lado dos vereadores desta casa, mas hoje, com a mesma coerência, estarei ao lado da prefeita Suzy Simão.